Pedrinho pediu à boneca que repetisse a sua conversa com os besouros espiões. Emília repetiu-a, terminando assim: "É guerra e das boas! Não vai escapar ninguém, nem tia Anastácia. As ondas estão preparando as goelas para devorar todos os bípedes do sítio, exceto os de pena." O Marquês de Rabicó sorriu. Se as onças iam devorar todos os bípedes, ele, na sua nobre qualidade de quadrúpede, estaria fora da matança. Que felicidade ser quadrúpede, refletiu lá consigo o maroto. Pedrinho começou a estudar a defesa. "Sabem do que mais?" disse ele. "Vou abrir uma linha de trincheiras em redor da casa." "Inútil isso, Pedrinho", objetou a menina. "As onças são umas danadas para saltar. Pulam qualquer trincheira." Pedrinho achou razoável a observação e refletiu um pouco mais. Depois disse: "Nesse caso, podemos rodear a fazenda de uma cerca de paus a pique bem pontudos. Construir uma estacada como faziam os índios." "Impossível", objetou outra vez Narizinho. "Para fazer semelhante estacada, teríamos de contratar vários homens para cortar os paus e fincá-los, e vovó desconfiaria e viria a saber de tudo. Com estacada não vai, temos de descobrir outro meio." E voltando-se para o Visconde, que ainda não pronunciara uma só palavra: "Qual a sua opinião, Visconde?" Como tivesse corpo de sabugo, o Visconde jamais mostrou o menor medo de onça, ou de qualquer outro animal carnívoro. Só tinha medo de vaca, bezerro, cavalo e outros animais comedores de sabugo. Por isso caçoou: "Ataque de onça! Ora, ora! Que valem onças? Se fosse um ataque de vacas, sim, compreendo que estivéssemos assustados. Mas de onças?" "E você, Rabicó, que acha?" perguntaram ao Marquês. O Marquês nunca achava coisa nenhuma. Sua preocupação única era descobrir coisas de comer. Quando lhe pediam opinião sobre abóboras, chuchus, cascas de banana ou mandioca, ele dava opiniões ótimas. Mas sobre onças... "Eu acho que... E engasgou. Quererê, que... Para achar isso não valia a pena ter aberto a boca", disse Pedrinho. "Temos que achar qualquer coisa. Temos que resolver. O caso é dos mais sérios. Nossas vidas correm perigo, bem como as vidas de vovó e tia Anastácia. Vamos, venham ideias. Deem tratos à bola e resolvam." "Tenho uma excelente ideia", gritou Narizinho batendo palmas. "Qual é?" exclamaram todos voltando-se para ela. "É deixarmos isso para amanhã. As grandes coisas devem ser bem pensadas e não podem ser decididas assim do pé para a mão. A guerra não é para já, pois que a jaguatirica ainda anda a avisar as companheiras. Até que fale com todas e organizem o plano de ataque, passar-se-ão alguns dias. Para agora tem uma coisa excelente a fazer, uma surpresa." Disse e ergueu-se correndo para a margem do ribeirão, onde na véspera tia Anastácia havia escondido qualquer coisa. Todos a seguiram curiosos. Que é, Narizinho? Que surpresa é essa?" Em vez de responder, a menina espalhou um montinho de folhas secas que havia junto às pedras do rio e revelou aos olhos do bando um lindo cacho de brejaúvas. "Viva, viva!" gritou Pedrinho, que se pelava por brejaúvas. "Como arranjou isto, Narizinho?" "Foi o Antônio Carapina que nos mandou de presente ontem à noite. Tia Anastácia recebeu o cacho e veio escondê-lo aqui, para que não acontecesse como da outra vez que sujamos de cascas a varanda." "E por que não me disse nada?" "Para fazer uma surpresa. Não acha que foi melhor assim?" Sentaram-se todos ao redor do cacho de brejaúvas e começaram a partir os cocos sobre uma grande laje que havia ali. "Ótimas!" exclamou o menino, comendo com gula a deliciosa polpa branca e macia daqueles cocos do ponto. "O Antônio Carapina tem as melhores lembranças do mundo. Prove, Emília, este pedacinho." Minutos depois, estava o chão coberto de cascas, por entre as quais passeava o focinho de Rabicó, lambiscando o que podia. Enquanto isso,
As onças lá na mata marcavam o ataque ao sítio para o dia seguinte. Felizmente, os 2 besouros encapotados estiveram presentes à reunião e tudo ouviram de um galinho seco. Capítulo 5. A defesa estratégica. Eles mataram minha esposa, clamava com voz trêmula de cólera um enorme onção, como dizia a Emília. Estou viúvo da minha querida onça, por artes daqueles meninos daninhos do sítio de Dona Benta. Mataram-na e levaram-na de arrasto, amarrada com cipós até o terreiro da casinha onde moram. Tiraram-lhe a pele, que depois de esticada e seca, ao sol, está servindo de tapete na varanda. Ora, isto é crime que pede a mais completa vingança. Guerra, pois! Guerra de morte a esta ninhada de malfeitores! Guerra! Guerra! Exclamaram as jaguatiricas e sussuaronas, e cachorros do mato e iraras ali reunidas, como queria a Emília. O onço agradou-se daquele entusiasmo. Combinemos o seguinte, disse ele. Amanhã de manhã cercaremos a casa, de modo que ninguém escape. As iraras e cachorros do mato guardarão o lado, e nós, onças, atacaremos pela frente. Bravos, bravos! Assim o faremos! Gritaram em coro as feras. Assaltaremos a casa, prosseguiu o viúvo, e mataremos todos os seus moradores. Sim, matá-los-emos a todos, repetiu o coro. E depois os comeremos um por um. Sim, sim, comê-los-emos um por um. Uivou a bicharia, com as línguas vermelhas a lamberem a beiçaria feroz. A assembleia dissolveu-se, indo cada qual para sua toca, sem que nenhuma daquelas feras pensasse em caça naquele dia. Estavam a preparar uma fome especial para o almoço de carne humana que iam ter no dia seguinte. Os besouros espiões tudo ouviram do seu galinho e lá se foram a Zumbir, dar parte a Emília dos grandes acontecimentos. A boneca estava ansiosa por eles, visto como não os tinha visto na véspera. Então, perguntou logo que os 2 sonsos entraram na varanda como se fossem besouros à toa, desses que se deixam atrair pela luz dos lampiões. É amanhã o ataque, responderam os 2 besouros, que eram gêmeos e sempre falavam e agiam juntos. As onças acabam de resolver isso numa reunião que tiveram debaixo da figueira brava. Os cachorros do mato e as iraras guardarão os lados da casa. E as onças, guiadas pelo onço viúvo, darão um assalto. Também juraram matar e comer a todos. Emília não empalideceu de susto, nem tremeu que nem vara verde, como aconteceria se ela fosse gente de verdade. Emília era a mais corajosa boneca que ainda existiu no mundo. Apenas disse: isso de dizer que cerca e assalta e mata e devora é fácil. O difícil é cercar, assaltar, matar e devorar realmente. Nós saberemos defender-nos. Que venham as tais onças de uma figa. Os 2 besouros não deixaram de admirar-se daquele espantoso sangue frio. Mas de que armas dispõem vocês para lutar com tantas feras raivosas? Perguntaram eles gêmeamente, isto é, cada um dizendo uma palavra. O modo dos besouros conversarem com a boneca era esse. Um dizia as palavras pares e o outro dizia as palavras ímpares. Não sei, respondeu Emília. Isso é com Pedrinho, o nosso generalíssimo. Ele está estudando o assunto, e eu também. Não sei ainda o que o general Pedrinho vai fazer, mas sei o que vou fazer. Pensei e repensei sobre o caso, e já tenho cá uma ideia que vale ouro em pó. Qual? Disse o primeiro besouro. Disse o segundo. Essa? Continuou o primeiro. Ideia. Concluiu o segundo. Não posso dizer em voz alta, respondeu Emília. Só ao ouvido. E chegando-se bem pertinho dos gêmeos, cochichou-lhes ao ouvido a sua ideia, pelo mesmo sistema. Isto é, dizendo a palavra par ao besouro número 1 e a palavra ímpar ao besouro número 2. Os besouros admiraram-se da esperteza da boneca e partiram, a fim de cumprir as ordens recebidas.
Logo que os viu se sumirem no espaço, Emília foi correndo contar a Pedrinho o que acabava de ouvir dos seus espiões de casaca preta. Pedrinho já havia resolvido o problema da defesa. Como não temos armas de fogo para enfrentar as onças, disse ele, lembrei-me do seguinte: faço uma porção de pernas de pau bem compridas, um par de pernas para cada morador do sítio, inclusive o marquês e as galinhas. Quando as onças nos atacarem, subiremos sobre essas pernas de pau bem lá no alto, e quero ver. E se as onças também subirem pelas pernas de pau acima? Perguntou a menina. Impossível, respondeu ele. Além de serem pernas muito compridas e de bambu que é liso, ainda serão ensebadas. Cada uma corresponderá a um verdadeiro pau de sebo. Nem macaco será capaz de subir. Foi considerada ótima ideia, e Pedrinho correu em busca da foice e do serrote. Com a foice, cortou no bambuzal próximo meia dúzia de compridas varas de bambu, e com o serrote, serrou-as do tamanho necessário. Depois, com um formão, abriu furos, nos quais fixou um estribo, isto é, uma travessinha em que um pé pudesse apoiar-se. Prontas que foram as pernas de pau, tinham de exercitar-se um bocado. Nada mais fácil do que o equilíbrio sobre pernas de pau, mas mesmo assim não dispensa um pouco de prática. Quem começou foi Pedrinho, e como as pernas fossem muito altas, teve que trepar a uma escada para colocar-se sobre elas. Assim fez, dando em seguida umas passadas tontas pelo terreiro, até acertar o equilíbrio. Em poucos minutos, ficou tão hábil naquele pernilonguismo que até parecia ter anos de experiência. Vendo a facilidade, Narizinho imitou-o. Trepou a escada e ajeitou-se sobre o par de pernas que lhe cabiam. Também em minutos ficou adestrada ao ponto de dar carreirinhas. Emília e o Visconde não ficaram atrás. Eram jeitosos. Restava Rabicó. Vai começar a encrenca, disse Narizinho quando chegou a hora do ilustre marquês. Assim aconteceu. A dificuldade principiou com aquele negócio de Rabicó ter 4 pernas em vez de 2, como todas as criaturas decentes, os homens, as galinhas, as escadas. Rabicó tinha 2 pernas mais que os outros, inutilíssimas pernas, porque se uma criatura pode viver muito bem com 2, ter 4 é ter pernas demais. Se eu tivesse clorofórmio e instrumentos cirúrgicos, faria uma operação em Rabicó, transformando-o em bípede. Não deixe de ser uma vergonha um quadrúpede em nosso bando, disse Pedrinho. Seguramente, 1 hora foi gasta naquilo de amarrar 4 pernas de pau nas perninhas do leitão e fazê-lo equilibrar-se sobre os espeques. Bem que ele esperneou, gritou, como se o estivessem matando com uma faca de ponta bem pontuda. Atraída pelos seus gritos, tia Anastácia apareceu na porta da cozinha para ver o que era. E quase desmaiou de susto, vendo o bandinho lá em cima, pernejando pernilongalmente pelo terreiro. Corra, sinhá! Gritou para dentro. Venha ver o fenômeno que aconteceu com a criançada. Está tudo pernilongo. Dona Benta apareceu à janela e assombrou-se da habilidade com que seus netos corriam e brincavam sobre pernas daquele comprimento, como se tivessem nascido pernaltas. Cuidado! Exclamou ela. Se um de vocês perde o equilíbrio e vem ao chão, esborracha o nariz para o resto da vida. Mas que ideia foi essa, meninos? Não houve remédio senão explicar-lhes tudo, mesmo porque Dona Benta e tia Anastácia tinham também de colocar-se sobre as tais pernas quando as onças chegassem. As onças vão atacar o sítio amanhã, vovó, umas 50, disse Pedrinho. E como não temos carabinas com que nos defender, a defesa que achei foi esta. Onças? 50? Repetiu Dona Benta com os olhos arregaladíssimos. Quem contou semelhante coisa? Os besouros gêmeos da Emília, vovó, disse Narizinho. Acabaram de nos avisar que as onças, para vingarem a morte da que matamos, organizaram um ataque ao sítio para amanhã. As 2 pobres velhas ficaram na maior aflição do mundo, como era natural. Com semelhantes travessuras, o terrível bandinho acabaria dando cabo delas, não havia dúvida. Tia Anastácia, de olhos arregalados do tamanho de xícaras de chá, até perdeu a fala.
limitava-se a fazer pelos sinais, um em cima do outro. Mas isso não tem propósito, Pedrinho, ralhou Dona Benta. Você expõe-me doida. Onças e logo 50! Como irei arranjar-me aqui embaixo sozinha com tia Anastácia? O remédio, vovó, é a senhora e tia Anastácia meterem-se em pernas de pau também. Olhe, as suas já estão ali prontinhas, feitas sob medida. As de tia Anastácia são aquelas a colar. A aflição das duas velhas cresceu ainda alguns pontos. O medo de serem comidas pelas onças se somou ao medo de caírem de cima de tão compridas pernas. Mas, que fazer? Ficarem embaixo sozinhas era suicídio puro, porque seriam fatalmente comidas pelas onças. Dona Benta coçou a cabeça desanimada. Inútil procurar outra saída, vovó, disse Pedrinho. As onças, amanhã de manhã, estarão aqui para o assalto. E, ou a senhora se utiliza desta defesa pernil que inventamos, ou deixa-se devorar viva. Escolha. Não havia escolha possível, e apesar dos seus 60 anos e dos seus vários reumatismos, a pobre Dona Benta teve de trepar na escada e ajeitar-se sobre o par de andaimes que Pedrinho lhe destinara. Custou! Além de ter os músculos emperrados, a boa velhinha era medrosíssima. Por várias vezes quis desistir, e só não desistiu porque os meninos não cessavam de lembrar que nesse caso seria fatalmente devorada, como a avó da menina da capinha vermelha. Afinal, aprendeu o equilíbrio, dando uns passos muito desajeitados pelo terreiro. Serve, disse Pedrinho, que dirigia a aprendizagem. Já dá para escapar de onça. Tratemos agora de tia Anastácia. Aí é que foi a dificuldade. A pobre velha era ainda mais desajeitada do que Rabicó e Dona Benta somados. Quando, depois de inúmeras tentativas, ia se tenteando sobre as pernas de pau, perdeu de súbito o equilíbrio e veio ao chão num berro. Felizmente caiu sobre um varal de roupa e não se machucou. Não trepo mais nesses andaimes, exclamou ela ainda engaixada no varal. Prefiro que as onças me comam viva. Mas isso de preferir que as onças nos comam vivos é conversa. Na hora em que onça aparece, até em pau de sebo uma aleijada é capaz de subir. A pobre da tia Anastácia ia ficar sabendo disso no dia seguinte. Capítulo 6. Aparece uma nova menina. De noite, houve discussão das hipóteses que poderiam dar-se no dia seguinte. Dona Benta disse: concordo que se estivermos sobre pernas de pau, as onças não poderão apanhar-nos. Mas depois, e se elas resolverem ficar por aqui até que nos cansemos e sejamos forçados a descer? Era uma hipótese bastante provável, que não havia ocorrido a Pedrinho. Sim, se as onças ficassem por lá, como era? Hão de cansar-se e ir embora, sugeriu o Narizinho. Quando a fome apertar, não fica nenhuma aqui. E se revezarem? Lembrou Dona Benta. E se enquanto a metade das onças for caçar, a outra metade ficar montando guarda? Pedrinho não soube responder, nem Narizinho, nem o Visconde. Ficaram todos de nariz caído, pensando nessa terrível hipótese. Quem respondeu foi a Emília, que andava toda misteriosa, piscando cavorteiramente, como quem tem no bolso a solução de um grande problema. Não tenha medo de coisa nenhuma, disse ela por fim. Arranjei umas granadas de mão ótimas para espantar onças. Granadas de mão? Repetiu Pedrinho, franzindo a testa. Que história é essa, Emília? Uma surpresa! Preparei as granadas com a ajuda dos meus besouros. Fiz 5, número suficiente para espantar até 100 onças. E onde estão? No telhado. Por que no telhado? Botei-as lá para estarem ao meu alcance, na hora em que as onças aparecerem e nós estivermos sobre as pernas de pau. Também botei lá pão com manteiga, um guarda-chuva e mais coisas. Pode nos apertar a fome, pode chover. Narizinho estava intrigadíssima com o negócio das granadas. Explique isso melhor, Emília. Que granadas são essas? Não posso dizer. É segredo. Só adiantarei que são de cera e do tamanho de laranjas baianas. Granadas de cera, do tamanho de laranjas baianas. Ou a boneca estava de miolo mole, ou... Em todo caso, como a Emília era uma danadinha capaz de tudo, os meninos e as velhinhas sossegaram um pouco mais. A razão de tia Anastácia haver desistido das pernas de pau era que não acreditava muito no tal assalto das onças.
Isso há de ser imaginação dessas crianças, refletia de si para si. Os diabretes vivem com a cabeça quente e inventam coisas para atormentar os mais velhos. Não acredito. Dona Benta igualmente não acreditou. No princípio. Depois, lembrando-se de outras coisas ainda mais espantosas que já tinham acontecido, achou melhor acreditar. Qual nada, sinhá? Insistiu tia Anastácia. Onde já se viu onça andar em bando ou atacar casa de gente? Estou com 70 anos e nunca ouvi falar de semelhante coisa? Nem eu. Mas lembre-se, Anastácia, que também nunca vimos contar de nenhuma boneca que falasse, nem de nenhum visconde de Sabugo que agisse tal qual uma gentinha. E aí estão a Emília e o visconde de Sabugosa. Lá isso é, resmungou ela, fazendo uma careta. Se isso é, como vai você arranjar-se amanhã, se as onças vierem mesmo e nos atacarem aqui? Como vou me arranjar? Repetiu tia Anastácia, coçando a cabeça. Não sei, francamente não sei. Na hora veremos. Ela continuava com a esperança de que o tal ataque das 50 onças não passasse de uma pulha de Pedrinho para meter medo aos mais velhos. Foram dormir. Cada qual sonhou pelo menos com uma onça. Emília, porém, teve sonhos cor-de-rosa, a avaliar-se pelos sorrisos que animaram seu rostinho durante a noite inteira. É que estava sonhando com as suas famosas granadas de cera. Pela madrugada, alguém bateu na porta da rua. Toque, toque, toque. Pedrinho pulou da cama assustado. Seriam já as onças? Os outros também se ergueram, inclusive Dona Benta e tia Anastácia. Reuniram-se todos na sala de jantar à escuta. Nova batida. Toque, toque, toque. Parece batido de nó de dedo, sussurrou o Narizinho. Onça não bate assim. Bem de pé, a menina aproximou-se da porta e espiou pelo buraco da fechadura. Não viu onça nenhuma. Em vez disso, viu outra menina. Uma menina! Exclamou o Narizinho, batendo palmas. Assim do meu tamanho, lindinha. Quem sabe se não é a capinha vermelha? Abra ou não abra a porta, vovó? Pois se é uma menina, abra. Veja primeiro se não vem algum lobo atrás, como aquele que acompanhou a capinha. Narizinho espiou de novo e não viu lobo nenhum. Em vista disso, abriu. Uma menina muito desembaraçada, da mesma idade que ela, entrou. Boa madrugada para vocês todos. Boa madrugada, Dona Benta. Boa madrugada, tia Anastácia. A menina conhecia todos na casa e, no entanto, não era conhecida de nenhum dali. Quem seria? Quem é você, menina? Perguntou Dona Benta, meio desconfiada. Não me conhecem? Tornou a desconhecidazinha com todo o espivitamento. Pois sou a Cléo. Foi uma alegria geral. Não havia ali quem não conhecesse de nome a famosa Cléo, que falava pelo rádio e de vez em quando escrevia cartas no Narizinho, dando ideias de novas aventuras. Viva! Viva Cléo! Exclamaram todos numa grande alegria. Pois é, disse a menina sentando-se sobre a mesa. Cá estou para conhecê-los pessoalmente. Desde que li as primeiras aventuras de Narizinho, fiquei doida por entrar para o bando. Moro em São Paulo, uma cidade muito desenchabida, com um viaduto muito feio e gente apressada passeando pelas ruas. Enjoei do tal São Paulo e vim morar aqui. Fiquem certos de uma coisa, o único lugar interessante que há no Brasil é este sítio de Dona Benta. Todos mostraram-se contentíssimos. Dona Benta, entretanto, disse, mas veio em má ocasião, Cléo. Imagine que justamente hoje o sítio vai ser atacado por um exército de onças, iraras e cachorros do mato. Ótimo, respondeu a menina. Um dos meus sonhos sempre foi ser atacada por um exército de onças, iraras e cachorros do mato. De modo que adivinhei, vindo em momento tão propício. Xiii! Exclamou lá consigo tia Anastácia. Agora é que o sítio pega fogo mesmo. Menina de propícios. Credo! O dia estava clareando, e como as onças podiam chegar num momento para o outro, Pedrinho tratou de ensinar a Cléo o uso das pernas de pau, explicando-lhe que fora esse o meio que descobrira para se defenderem do ataque. Tia Anastácia foi para a cozinha acender o fogo para o café. Estava de olho parado, pensando. A Cléo aqui, murmurava ela, olhando para o fogo. Xi!